Graça e paz, queridos. Graça e paz, queridos. Glória a Deus, gosto de ver vocês assim, animados. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Digam graças a Deus. Digam aleluia. Meus amados irmãos, Deus é bom em todo o tempo. Eu quero, junto com vocês, fazer uma oração. Permaneçam de pé, a gente vai ler a palavra também. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de aqui estar na tua presença, juntamente com a amada igreja. Que o Senhor abençoe, Pai, a vida desse teu povo e derrame graça, assim como derrame paz em nossos corações. Que o Senhor abençoe a vida dos meus amados irmãos, a vida da tua igreja. Seja o Senhor assim louvado e engrandecido em todo o tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém? Meus queridos irmãos, vou pedir que vocês abram as vossas Bíblias, aproveitar, já estão de pé, e deixa aí as mesmas abertas, em João capítulo de número 6, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Amém? Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Amém ou não amém? Amém. Oxe, aleluia. Leremos do verso 66 em diante. João 6, o verso 66 em diante. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Curve a cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer, te engrandecer pela tua palavra. Nessa noite, Pai, abençoe a vida de cada um de nós e que assim, meu Deus, possamos refletir na sua preciosa palavra e que o Senhor fale aos nossos corações, não aquilo que queremos, mas o que precisamos. Seja assim o Senhor louvado em todo o tempo, em nome de Cristo Jesus, e todos digam amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Podem sentar, meus amados irmãos. Vocês são demais. Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 6, do verso 66 ao 69. Meus irmãos, eu quero partir a minha reflexão deste culto a partir desse texto e a gente vai refletir aqui um pouquinho com cada um de vocês. Entre a queda
e a distância é o maior perigo do pecado. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eugene Peterson, ele traduziu esses versos da seguinte maneira na Bíblia, a Mensagem. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus amados irmãos, que resposta maravilhosa de Pedro. O pecado, que é algo muito nocivo à vida de todo e qualquer cristão. Por que eu digo isso? Porque ele é muito perigoso. Você vai deixar esse texto marcado, porque eu vou voltar nele, mas eu quero fazer um paralelo de comparação com Isaías 59. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero fazer um paralelo de comparação com Isaías 59. Nos versos 1 e 2. Mas deixe marcado lá que nós vamos voltar ao texto de João, tá? Mas eu quero aqui fazer esse paralelo junto com os amados irmãos. Isaías 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Isaías 59, versos 1 e 2. Na tradução da Bíblia, a mensagem diz, prestem atenção. O braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Ele não é surdo para que não possa ouvir. Mas o problema são os seus pecados. E por causa deles, vocês, no caso nós, estamos separados de Deus. Por causa dos nossos pecados, Deus desviou o seu rosto de nós e não ouve mais aquilo que nós pedimos. O pecado, ele é muito nocivo à vida de qualquer ser humano. Volte lá para o nosso texto de tela, o texto base, João, capítulo de número 6, do verso 66 até o 69. Agora observe aquilo que está acontecendo aqui. A Bíblia, a mensagem narra, nesse ponto, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e o abandonaram. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou, vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu, mestre, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras que dão a vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Meus amados irmãos, dentro da teologia, quando a gente trata sobre pecado, existe uma palavra chamada hamartiologia. Essa expressão, ela vai trazer justamente esse ensino que é a doutrina do pecado, a matéria que nós estudamos dentro da teologia, a doutrina do pecado, a hamartiologia. Ela vai ensinar que o pecado, ele rompe a nossa comunhão com Deus.
O pecado, ele faz isso. Nós lemos, por isso eu fiz questão que você lesse Isaías 59, versos 1 e 2. Porque o pecado, ele causa essa divisão, essa separação entre nós e o Senhor. Então, quando eu digo assim, não basta estar na igreja, não basta a gente participar de um culto, não basta simplesmente a gente achar que porque colocou uma roupinha de crente, veio à igreja de crente, que quer dizer que a gente é crente. Você está entendendo? Não é bem assim. Porque diante do Senhor, as coisas são muito, mas muito diferentes do que a gente pensa, do que a gente imagina. Por quê? Por trás de cada gesto nosso, Deus está observando como está o nosso coração. Deus está observando quem somos e como estamos sendo, qual é a nossa intenção. Então talvez eu consiga até enganar os irmãos. Talvez os irmãos até consigam me enganar em alguma coisa. Talvez a gente aparente ser, mas Deus, Ele nos conhece. Deus, Ele sabe quem de fato nós somos. Se nós estamos de fato querendo Ele, se a intenção do nosso coração é apenas porque o temos como um ser que é útil para nós em alguma coisa, de algum jeito, igual Judas. Judas, ele tinha o Senhor Jesus como alguém útil, mas ele nunca teve o coração transformado pelo Senhor. Não que o Senhor não quisesse transformar, mas porque ele nunca permitiu. Jesus era útil para ele na hora que ele queria e precisava de alguma coisa. Assim acontece às vezes na igreja. As pessoas até vêm, seja na nossa, seja em outra denominação, em outra congregação, e a intenção é buscar um Jesus que possa trazer a essa pessoa algum tipo de benefício, mas ela não quer de fato e verdade o senhorio do Senhor. Ela não quer de fato se render ou estar debaixo do senhorio do Senhor, e esse é um grande problema. Por quê? Porque o Senhor conhece aqueles que assim estão. Ele sabe se eu estou assim, Ele sabe se você está assim, Ele sabe se nós estamos assim. Se você ler o contexto do capítulo 6, grandes coisas aconteceram aí. Mas você vai ver que acontece uma multiplicação de pães e peixes, algo extraordinário, algo muito maravilhoso da parte do Senhor. Uma multidão está seguindo Jesus, a multidão está seguindo o Senhor, essa multidão está vindo atrás dele, essa multidão está com ele, e está vindo com ele. Aí chega um momento que ele dá uma palavra. Vamos voltar um pouquinho só aí nesse texto para você entender o contexto, para você poder entender o contexto. Volte um pouquinho só, lá no verso de número 50. Não, deixa eu voltar mais um pouquinho. Volta. Lá do 43 em diante. Lá do 43 em diante. Eu vou fazer vocês lerem um pouquinho de Bíblia nessa noite. Jesus estava trazendo inúmeras mensagens. Aí algumas pessoas começaram a murmurar no coração. Nem falaram, porque não precisa falar para o Senhor saber o que está se passando dentro de nós. Eu não consigo ler os seus pensamentos. Mas o que você está pensando sobre mim ou sobre qualquer pessoa que aqui está, o Senhor está sondando. O Senhor, Ele sabe. Se tu está aí me xingando na tua mente, eu não estou sabendo de nada, mas aquele que me defende está sabendo de tudo e tu vai ter complicação com ele. Tu está entendendo? Então assim, tu vigia, antes de estar querendo me mandar para o inferno. Está entendendo? Ou qualquer irmão, é só para você entender aquilo que eu estou querendo falar. Porque eles estavam apenas pensando, eles estavam falando em seus corações. O Senhor Jesus,
Ele tinha falado: olha, eu sou o pão que desceu do céu. E aí ele começa a falar um monte de coisa. E aí eles começam a murmurar. Aí no verso 43 ele responde assim, Jesus dizendo: não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Este já viu o Pai. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que darei a vocês, este é o pão pela vida do mundo, e este pão é a minha carne. Aí começou a discussão entre eles. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? E aí Jesus responde a eles: em verdade, lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e, mesmo assim, morreram. E quem comer este pão viverá eternamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Jesus, depois que discursou, a sequência do texto vai dizer: Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e vida, mas há descrentes entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disto é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, senão lhe for concedido pelo Pai. Esse foi o discurso. Aí chega no nosso texto de tela, o verso 66 em diante. E diante disso o quê? De tudo isso que a gente acabou de ler, de todos esses acontecimentos. E eu fiz questão de ler tudo isso para você entender que o nome disso que a gente fez aqui é ler o contexto. Senão você vai ler um texto isolado e você não entende nada. Você não vai saber nunca o porquê aquele texto está ali. E esse é um dos grandes problemas, é se fazer leitura de texto isolado, sem entender o contexto, que é o que vem antes e o que vem depois. E por causa disso, muitas interpretações erradas estão sendo tomadas. E aí as pessoas criam um monte de coisa que a Bíblia não diz, que a Bíblia não fala. Simplesmente porque lê um verso, aí diz assim: ah, tá vendo? Está escrito aqui, sim, está escrito, mas o verso não está isolado. Ele tem um contexto, ele está inserido em um outro grupo de palavras proferidas pelo autor, e para se entender é preciso ler, é preciso ouvir aquilo que está sendo dito. Diante de tudo isso,
muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Muitos já não estavam mais andando com ele. Agora, por quê? Porque essa é a pergunta para nós. Se você ler o verso anterior, a Bíblia vai dizer aí claramente: Jesus sabia quem eram aqueles que criam nele e aqueles que não criam. Tem uma outra parte do verso, do texto, eu não vou citar agora, mas Jesus disse assim para eles: sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por causa da comida que eu lhes dei. Vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui porque eu enchi o estômago de vocês. Porque vocês participaram do milagre. Vocês estão vindo após mim não por causa de quem eu sou, mas por causa do que eu dei, mas por causa do que eu dou, mas por causa daquilo que eu ofereço. Então quem são vocês que se escandalizam com essas coisas? Então ele sabia: vocês nunca estiveram andando comigo por causa de mim. Vocês estavam andando comigo por causa daquilo que eu estava lhes proporcionando. E quando agora eu estou falando uma palavra que está fora do que vocês entendem e compreendem, vocês agora estão querendo me deixar, porque nunca na realidade vocês andaram comigo. E esse é o grande ponto que eu quero tratar aqui. Não basta estar na igreja. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem sou eu. O Senhor, Ele nos conhece. Se nós estamos vivendo uma vida no pecado, porque entenda, pecar, todos nós vamos pecar. Eu vou pecar, você vai pecar, nós pecaremos, porque somos pecadores. Não tem como mudar isso. É a essência adâmica. Quando nós nascemos, já nascemos debaixo do pecado, ponto. Aqui não tem ninguém que é mais santo do que o outro, porque lama até o pescoço ou lama na pontinha do dedo está sujo do mesmo jeito, está sujo da mesma forma. Então assim, pense muito bem antes de querer sair apontando o dedo para os outros com relação a pecado, porque não importa como seja, se o outro peca, você também peca, eu também peco, nós também pecamos. O problema não é o pecado aqui, o problema é o que a gente faz depois de pecar. Essa é a questão. O que nós estamos fazendo depois que cometemos o pecado? Porque assim, enquanto a gente não sabe, estamos inocentes. Mas a partir do momento que a gente sabe, então o peso da culpa já está sobre nós. Já está sobre a nossa vida. Já está em cada um de nós. Meus amados irmãos, eu venho em uma mensagem de reflexão, pegando Judas como base, um camarada que andou com o Senhor, camarada que experimentou milagres, que vivenciou muitas coisas, mas que nunca teve um coração transformado. Eu venho dizendo que a proximidade com o sagrado não quer dizer nada se não tivermos um coração transformado. Você pode passar 50 anos dentro de uma igreja, você pode até ter descido as águas, ter passado pelo batismo, ter vivido a sua vida toda dentro de uma igreja e no final de tudo você ser condenado pela eternidade. Por quê? Porque o Senhor não analisa performance, Ele não analisa nossa vestimenta, embora um homem de Deus e uma mulher de Deus saiba como se vestir, sabe que muitas coisas podem ser lícitas, mas nem todas convêm, e a gente precisa ter essa ideia dentro da nossa mente, do nosso coração. Mas o pecado é um embusteiro, sabe? O pecado, ele aparece na nossa vida, oferece muito, mas paga muito pouco. O resultado final vai ser a morte. Vai ser a morte. Então entenda que Romanos 3:23 vai dizer: e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ponto. Não diz lá que alguns pecaram, não diz lá que foram alguns pontuais, não, a Bíblia diz todos. Porque todos
nós somos descendentes de Adão. Não tem como fugir disso. A natureza, ela vem da essência adâmica. E Adão pecou. Então, consequentemente, todos que vieram pós-Adão vieram debaixo do pecado. E todos estão condenados à perdição eterna, ao menos que recebam aquele que veio para ser o Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Então não tem outro caminho. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por ele. Não tem como. Se ele é caminho para quem? Para quem está perdido. Mas só vai querer entrar no caminho quem reconhece que está perdido. Se não há reconhecimento que está perdido, nunca vai entrar no caminho. Ele é a verdade. Se ele é a verdade, é porque existe a mentira. Existe o caminho da mentira. E ele é a vida. Se ele é a vida, é porque existe o caminho da morte. E a gente entende isso de uma forma assim muito simples, se dermos uma boa lida no Evangelho de João, no capítulo 5. Tá? Só que nós não vamos para esse texto. Mas eu quero que você entenda. O pecado, ele é assim. Ele rompe a nossa comunhão com Deus. Mas de mesmo a aliança, a comunhão com Deus, ela sendo rompida, aqueles que ainda estão vivos, eles conseguem desfrutar da esperança que há na aliança do Senhor. Por quê? Porque essa aliança, ela ainda permanece. E quando eu digo ainda permanece, é porque ela tem um tempo. E o tempo dela está condicionada ou à volta de Jesus, ou ao dia que a gente sair dessa terra, porque virá a morte. Isso é certo. Não sabemos quantos anos, mas a morte ela vai chegar. A morte ela virá. Nenhum de nós fica esperando a morte. Ela já está se aproximando de nós, não sabemos. Às vezes, as fatalidades acontecem, a gente tem visto aí quantas fatalidades acontecendo com pessoas próximas, pessoas de perto, pessoas conhecidas e pessoas também distantes de nós. A aliança do Senhor, ela ainda permanece em Cristo. Preste bem atenção, porque na primeira carta de João, no capítulo 1, lá no verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar, louvado seja o nome do Senhor, e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, verso de número 9. Se confessarmos. Se. O que é o se na língua portuguesa? Para você que estudou língua portuguesa, você sabe que se é uma oração subordinada condicional. Oração subordinada condicional. Então, ela vai indicar uma condição: se confessarmos os nossos pecados. Nós não somos obrigados. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda a injustiça. Então é preciso haver essa confissão de pecados. É necessário que nós aprendamos. E quando é que eu tenho que confessar os meus pecados? Todo santo dia. Por quê? Porque todo santo dia eu peco, todo santo dia eu erro e eu preciso reconhecer os meus pecados. Amados irmãos, Santo Agostinho, como muita gente conhece, mas Santo Agostinho é mais conhecido pelos irmãos católicos. Para nós, cristãos, nós o temos como Agostinho de Hipona. E Agostinho, ele disse o seguinte uma certa vez, lá em suas Confissões, tem uma coleção de livros chamada de Confissões de Agostinho. E aí a gente precisa ler para poder entender tudo isso. Mas tem uma parte que ele disse assim: o pecado é como um falso prazer que promete alívio, mas só traz distância do bom supremo. E o bom supremo é o Senhor. O bem supremo é o nosso Deus. Ele promete alívio. As pessoas
nesse mundo, às vezes estão com a cabeça cheia de tantas coisas, de tantos problemas. Aí muitos para onde que vão? Nós vamos ali procurar agora alguns amigos, vamos para uma mesa de bar, vamos tomar algumas ali, porque são muitos problemas. Afinal de contas, a gente precisa esquecer um pouco aquilo que está vivendo, um pouco aquilo que está fazendo. Aí outros vão procurar esse alívio nas drogas, outros vão procurar em tantas outras coisas. E até lá, isso é lá do meu tempo, tinha uma música que um grupo cantava, o camarada chegava e dizia assim, eu vou beber para esquecer os meus problemas. Aí o amigo que estava do lado dizia, é isso mesmo, pai, bebe, negão, bebe mesmo, bebe. Enche a cara, vai lá, te acaba. Porque amigos, entre aspas, para incentivar a pessoa para o pecado, para o distanciamento do Senhor, a gente vai encontrar aos montes, a gente vai encontrar muitos. Por isso eu digo, ande com pessoas que te incentivam a estar na presença de Deus, porque talvez um dia você queira acordar e já não haja tempo. Porque a morte, para chegar, ela chega em um piscar de olhos. E às vezes não dá tempo. Eu não preciso estar falando muito, porque você conhece muito bem essas questões e como isso pode acontecer. E precisamos estar preparados. Então, o pecado é como um falso prazer que promete alívio. Mas só promete mesmo, mas só vai trazer distância do bem supremo. Agostinho de Hipona, ele já dizia isso. Abra sua Bíblia, por favor. Em Romanos capítulo 5. Deixa marcado aí que eu vou voltar. Por isso eu estou dizendo, a gente vai sair um pouco mais da questão do texto, mas sempre voltando para o texto. Romanos capítulo 5. Está bem pertinho aí, é à direita sua, tá? Você está em João, você vai passar Atos, depois de Atos você vai encontrar a carta de Paulo aos Romanos. Você vai para o capítulo 5. Vocês estão comigo aí, né? Seu vizinho da direita de João, você vai encontrar Atos. Depois de Atos você vai encontrar Romanos. E aí a gente para no capítulo 5. E leremos o verso 20. Leremos o verso 20. 20 e 21, para ficar melhor o entendimento. E a Bíblia vai dizer assim: a lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Na versão da Bíblia Viva diz: a lei foi dada a fim de que todos pudessem perceber os seus pecados. Entretanto, onde o pecado surgiu em excesso, a graça foi mais abundante. Primeiramente, o pecado reinou sobre todos os homens e os levou à morte, mas agora reina em seu lugar a graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela justiça, e como resultado, a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O que é isso? Imagine aí um filho que quebra um vaso valioso da sua mãe. Só imagina, não é para bater nele porque ele não fez nada. Estou falando só para você imaginar. Imagine, quebrou um vaso precioso ou qualquer outra coisa preciosa que você tem. O filho vai se sentir culpado, sim ou não? Vai se sentir culpado, sim ou não? Mas eu pergunto, mesmo ele quebrando algo precioso ou algo valioso,
O lugar dele como filho mudou para você, sim ou não? Permanece a mesma? Fica do mesmo? O erro vai exigir um reparo, mas ele não vai desfazer o vínculo. Tu está conseguindo entender ou não? Assim é o pecado. Ele é grave. Ele é muito grave. O salário do pecado é a morte. E ali está falando de morte espiritual, afastamento total de Deus. Porque a morte física todos nós vamos passar. Essa é certa, né? O pecado é assim, ele é grave. Mas ele é coberto pela graça para quem está em Cristo. Então assim, o que Paulo, aqui em Romanos, capítulo 5, verso 20, ele está dizendo: aonde abundou o pecado, a graça de Deus, ela será sempre maior. Ou seja, Deus está oferecendo graça a todo pecador que reconhece a sua posição de pecador e está correndo para Jesus, está correndo para Cristo. Ou seja, eu pequei, eu errei, mas o que vai valer para mim e diante de Deus não é a questão do meu pecado, é o que eu estou fazendo depois que eu peco. É para onde eu estou indo depois que eu peco. É para quem eu estou indo depois que eu peco e reconheço que pequei e reconheço que errei. Porque o pecado tem se tornado algo muito natural para muitas pessoas. Não, é algo tranquilo. Não se tem o peso mais na consciência. Aí eu estou falando de cristãos, tá, irmãos? Porque quem já vive distante do Senhor já não liga mesmo para o que está fazendo, porque o que importa é ser feliz e viver a vida. O lema desse mundo é esse: seja feliz. Seja feliz, não importa o que vão falar, não importa o que vão viver ou o que vão dizer. Apenas viva, seja feliz. Seja feliz. Viva a vida. Sabe? Vá viver, vá fazer sexo, vá beber à vontade, vá farrar à vontade, viva. Sabe, o incentivo hoje é para que a juventude perca sua virgindade logo cedo. Logo cedo. Meninas com 10, 12 anos, às vezes na escola, já ficam conversando entre si sobre essas coisas. Olha, eu já me entreguei, tu já se entregou? Quantos anos tu tens? Ah, eu estou com 12, tu ainda é virgem? Meu Deus do céu, no tempo de algumas moças aqui, né, de seus 60, 70 anos, essas moças que eu vejo aqui, 40 anos de tempos atrás, com 12 anos se brincava de boneca ainda. Se brincava de boneca. As de hoje em dia já querem brincar de outra coisa, porque é o incentivo desse mundo. A molecada tem até caderneta hoje, que eles ficam anotando entre eles: ah, fulana já passou por mim, a outra fulana também já passou, ah, não, aquela ali eu também já estive com ela, ah, aquela ali já teve. Meus irmãos, pelo amor de Deus, que mundo é esse que a gente está vivendo? As pessoas estão normalizando essas coisas tão banais. É por isso que nós, como servos de Deus, precisamos estar orientando os nossos filhos, nossos sobrinhos, netos, quem tem. Está com quantos anos, Gleice? 26, hein? Lembrei da idade de Gleice aqui, 26 anos. Esses dias atrás, uns 2 meses atrás, eu estava em Palmares, em um colega que eu levo sempre os meus relógios para poder arrumar com ele. Aí chegou: você acha que Gleice de idade é velha, é nova, 26 anos? A gente diz que está na flor da idade, 26 anos. Quem mais tem 26 anos aí? 26. Entendeu? 26 anos. Mas onde que eu vou chegar? Preste atenção. A menina chegou 26 anos. E ali
eu tinha alguns serviços para fazer e o dela era só um relógio. E eu falei, pode falar aí com o irmão que ele já troca o seu. Isso é porque daqui a pouco eu já tenho que ir para casa, que eu tenho que ajudar a minha filha. Aí eu disse, você já tem filha? Ela disse, já, eu tenho 3. Eu tenho 3 filhos. A minha filha mais velha tem 14 anos e está com 8 meses de gravidez. Eu vou ser vovó. Levanta a igreja. Levanta. 26 anos. Vai ser vó. Pelo tempo, eu acho que o menino já nasceu. Já é vó. 26 anos. E ela disse, eu fui mãe aos 12. Eu fui mãe aos 12. E ela dizendo, eu não podia nem falar alguma coisa com a minha filha, porque a minha filha engravidou aos 14. E se eu fosse falar com ela, ela iria dizer a mim, mamãe, a senhora engravidou de mim com 12 anos, eu ainda estou 2 anos a mais que a senhora. Ou seja, dentro da questão moral, ela não se sentia, com moral para poder falar com uma filha de 14 anos, que 14 anos para mim é ainda um adolescente. Não tem cabeça para poder entender o que é a maternidade ou paternidade, se fosse o caso de um menino. Então assim, é para você entender como as coisas estão. E qual que é a grande dificuldade disso? É que isso muita gente tem como a coisa mais natural do mundo. Outros vão dizer assim, foi cedo, é bom porque quando vocês estiverem andando na rua, vão pensar que vocês são irmãs, né? Quando você estiver com o seu neto no braço, aí vão perguntar se é teu filho, eu disse a ela. Porque quando você estiver com a criança no braço, quem vê vai pensar que é o que é seu? Filho? Aí você vai dizer, não, é seu filho? Não, é meu neto. Gente, a gente não pode normalizar. Claro que nós não temos nada a ver com a vida de ninguém, mas eu estou te dando como exemplo, porque hoje em dia estão querendo empurrar de goela abaixo que o errado é certo, mas o que é certo é tido como errado. O mundo está invertido. Os valores estão invertidos para o mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não importa o tempo que se passe, a palavra de Deus, ela permanece em nome de Jesus. Ela não muda. Os valores lá de trás são os mesmos para hoje. O que é certo para Deus, há 1000 anos atrás, continua sendo certo nos tempos de hoje. Não tem negocinho, porque modernizou. Sim, pode tudo ter modernizado, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma. Louvado seja o nome do Senhor. Então mesmo quando a gente erra, quando a gente peca, entenda isso, não é porque pecamos, escute agora por gentileza, para você entender, não é porque pecamos que perdemos o valor para Deus. É como o filho que foi lá e quebrou algo valioso do seu pai ou da sua mãe, mas isso não muda a posição dele de filho. A posição continua. Agora o erro precisa ser reparado. O erro precisa ser reparado. Onde o pecado abunda, a graça vai superabundar. Onde o pecado está agindo, a graça de Deus, ela vai estar sempre sendo oferecida em uma proporção maior. Então abrace a graça, lembre-se disso, abrace a graça do Senhor. E quando você errar, não corra para longe dele, mas se aproxime dele para reconhecer o seu erro, o seu pecado, porque tem graça de Deus, tem sangue de Jesus purificando os nossos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Porque distanciar-se de Jesus, irmãos, é a pior consequência do pecado. Quando a gente lê aí o capítulo 6, que é o nosso texto, que nós estamos aí observando, você vai ver que Jesus, ele chega e após alguns ensinamentos duros sobre o pão da vida, muitos decidiram abandonar o Senhor.
Isso vai ilustrar como o pecado e o escândalo com a verdade podem levar o afastamento definitivo de uma pessoa. Pode levar alguém a distanciar-se do Senhor de uma vez por todas. Eu lembro-me de um teólogo, e o sobrenome dele, que era Bonhoeffer. Uma certa vez ele disse assim: a graça barata é a pregação do perdão sem a exigência de arrependimento. O que é isso? A graça barata é a pregação do perdão sem a exigência do arrependimento. E há muitos anos Bonhoeffer ele falou essa frase. E nos tempos de hoje a gente está vendo esse negócio voltando. Porque hoje é pregada por aí uma hipergraça. Não importa o que você faça, não importa como você viva, Jesus ama você. Porque Deus ele condena o pecado, mas ele ama o pecador. Nossa, essa frase é muito falada. Deus aborrece o pecado, meu irmão, mas ele ama o pecador. Então, ô pecador, continua bebendo, continua fazendo o que você quer fazer, vai farrar, vai transar à vontade fora do casamento, vai se prostituir, vai fazer tudo o que tu queres fazer, vai fazer, vive, porque a graça de Deus, ela te alcança dessa mesma forma. Você quer cair nesse conto? É problema seu, mas a minha Bíblia não ensina isso. Sim, Deus, ele quer que o pecador, ele seja salvo, mas o pecador que será salvo é aquele que se arrepende. É aquele que se arrepende. E é isso que a gente vai aprender. Sabe, é a comunhão sem disciplina que muita gente está tendo. É o seguimento de Jesus sem cruz. Isso não existe, meu irmão. Ah, eu amo a Deus aqui, ó. Quer dizer, é mais para cá, né? É aqui, é desse lado. É todinho dele, todinho. Meu coração é dele, é do Senhor. Te amo, Jesus. Beijão para o Senhor. Aleluia. Judas também beijou Jesus. Judas foi lá e deu um beijão no Senhor. Aquele a quem eu beijar é esse, pode prendê-lo. Porque para mim o interesse maior que eu tenho nele é sobre o que ele me proporciona. Pouco me importa quem ele é. Pouco me importa comunhão, pouco me importa presença, pouco me importa essas coisas. O que importa é que eu vou viver a vida. Eu ouvi isso lá na minha juventude. Eu me converti, eu estava lá com os meus 17 anos, ia fazer 18 anos, e eu ouvia das pessoas: ah, você está muito novo, menino, está muito novo, vai aproveitar a tua vida, vai viver a tua vida. Eu tomei a decisão de descer as águas com 2 meses que eu estava na igreja. Muitas pessoas diziam: ah, isso aí é fogo de palha, não vai durar muito tempo não, isso vai se desviar logo, do jeito que não pode ouvir uma lata batendo. E era verdade mesmo, eu não podia ouvir uma lata batendo, porque eu já queria remexer o esqueleto, né? E eu gostava mesmo disso. Tanto é que o primeiro ano, eu já contei isso aqui, foi um ano bem difícil assim para mim, em termos de questão de conversão, mas eu estava decidido que eu queria Jesus, que eu queria o Senhor. E a gente precisa tomar decisões na vida, e vai chegar uma hora que a nossa decisão é exatamente essa: ou a gente fica ou a gente vai, porque o meio termo ele não existe, que é o que a gente chama de ficar em cima do muro. E diante do Senhor não existe em cima do muro. Ou nós estamos do lado dele, ou nós estamos contra ele. Ele mesmo disse: a amizade do mundo é inimiga contra mim. Quem está do meu lado vai se tornar inimigo do mundo. Não vai dar para agradar os dois lados ao mesmo tempo, é impossível. Não dá, a gente tem que tomar posição. A gente precisa saber a quem de fato nós estamos servindo.
Então, a graça barata é essa pregação do perdão sem a exigência de arrependimento. Tem perdão de Deus para você, mas eu não me arrependi. Não importa, fica na tua, que tem perdão de Deus para tudo do mesmo jeito. Não existe isso. Se eu e vocês não nos arrependermos, nós iremos perecer. Mas nós estamos dentro da igreja. Eu estou aqui atrás do púlpito. Isso já é uma garantia que eu vou estar salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mentira. Tem garantia para mim de salvação porque eu estou atrás de púlpito, porque eu sou pastor? Não, meu irmão. Eu preciso todo santo dia carregar a minha cruz. Eu preciso todo santo dia negar a mim mesmo. Eu preciso todo santo dia me arrepender dos meus pecados. Eu preciso todo santo dia confessá-los ao Senhor e dizer ao Senhor: me perdoe, eu pequei e preciso da sua ajuda, porque sem o Senhor eu não vou conseguir me manter de pé. Não consigo. Mas a gente não liga. Tem muita gente que não está ligando. Pecado para ele já virou amicíssimo, já é da família, já é da vida, e não quero largar ele de jeito nenhum. Deixa eu viver a vida do jeito que está, porque ela está muito boa. Agora, de fato, pode até estar. Mas até quando? Vai durar quanto tempo? Vai durar quanto tempo? Trocar a presença de Jesus por uma noite de sexo. Se durar uma noite, né? Tem mais essa. Que às vezes não vai durar uma noite. É alguns momentinhos só. E tchau. E depois o que é que fica? O peso na consciência? Tá, mas aconteceu. E agora o que é que eu faço? Para onde eu vou? Estou me sentindo sujo. Estou me sentindo suja. É verdade, você pecou, você errou, você caiu. Mas agora para onde você vai? Vai se distanciar dele? Ou você vai correr para os pés dele e confessar o que você fez e mudar isso para a glória do nome do Senhor? É uma decisão a ser tomada. Eu estava passando, meu amigo me ofereceu lá a bebida, eu acabei caindo, bebi de novo, enchi a cara, e eu sou crente, eu sou de Deus, e eu sou batizado, tenho a marca do Senhor na minha vida, e tem mesmo. E aconteceu, e agora? O que você vai fazer? Vai para longe dele? Você vai assinar a sua sentença. Só Jesus tem o poder de trazer perdão para nós. Corra para longe dele não. Mas é preciso confessar. Afastar-se de Jesus é tornar-se vulnerável a essa falsa segurança da religiosidade sem comunhão. Então eu vou dizer uma coisa a vocês, e talvez vocês nunca entenderam isso, mas a Igreja Família Aliança da Graça não vai trazer salvação para você não, meu irmão. Se você está se apegando ao nome da instituição, da comunidade, achando que isso vai trazer salvação para você, você está muito enganado. Se você está achando porque tem o nome de religioso, de crente, de cristão, e isso já é suficiente para você, você está muito enganado. Essa religiosidade sem comunhão não trará à nossa vida a garantia de salvação, porque salvação só Jesus tem para dar, louvado seja o nome dele. Sabe, uma brasa fora do braseiro vai se apagar logo. Brasa fora do braseiro, meu irmão, vai se apagar. Assim é o cristão que se distancia de Jesus. O pecado vai enfraquecê-lo, mas o afastamento vai esfriá-lo por completo. Pense nisso. Às vezes a gente fala com irmãos: ô meu querido, minha querida, cadê você? Pastor, estou afastado não. Estou afastado não. Poxa, sabe por que tem 6 meses que eu não vou para a igreja? Estou afastado não. Estou servindo a Deus na minha casa. Eu nunca li na Bíblia dizendo que a minha casa seria chamada casa de oração, não. Jesus falou sobre a igreja.
sobre a igreja. A igreja é perfeita? Não. Formada por um monte de gente imperfeita dessa aqui? Igual nós? Não há perfeição, não. Tem gente que às vezes quer buscar a perfeição, você não vai achar nunca. E o dia que você achar um lugar perfeito, por favor, não entre lá que você vai estragar o ambiente. Deu para entender, né? Porque a imperfeição está em nós. E o dia que você achar um lugar que é perfeito, não entre lá, pelo amor do Senhor, senão você estraga. Porque quando você chegar lá com a sua imperfeição, você vai estragar o lugar. Deixa a perfeição quieta lá. Porque essa é a grande realidade. A gente se afasta, vai ficando, se apagando, vai enfraquecendo, porque agora vamos considerando o pecado ali, a gente já vai tolerando, daqui a pouco já estamos abraçando, e o resultado é o esfriamento por completo. Jesus é o bom pastor, meu irmão. Ele busca a ovelha perdida. Isso a Bíblia diz. A ovelha perdida é buscada pelo Senhor. Agora existe uma questão. O problema nunca é que o Senhor se afasta de nós. Somos nós que nos distanciamos dele. Muitas vezes por orgulho, muitas vezes por medo, muitas vezes por culpa. Mas Deus, ele não rejeita um coração contrito, mesmo que esteja coberto de feridas e de manchas. O Senhor, ele não despreza. Por isso ele conhece cada ação que está por detrás do nosso coração. Sabe, Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. A Bíblia vai dizer isso. Mas lá no capítulo 21 de João, Pedro se reencontra com Jesus ressuscitado. E lá ele é restaurado para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O erro dele foi grande? Foi. Mas a distância dele não foi permanente. Ele permaneceu ali. Sabe, ele esteve por ali. O que é pecar? Pecar é cair, meu irmão. Mas afastar-se de Jesus é escolher permanecer caído. O maior risco do pecado, e aí ponha isso na sua cabeça, é ele se tornar para nós uma desculpa para o nosso afastamento da graça. Aí eu não vou porque eu errei, eu pequei. E olha, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes tem pessoas que acabam não voltando para Jesus por causa de crente. Porque tem uma raça no meio dos crentes que se acha às vezes ali melhor do que o outro. Por isso que eu falei que não há ninguém melhor do que ninguém. Que às vezes um irmão que caiu, ele não se levanta para ir lá tentar ajudar esse irmão a se levantar. Ele fica só acusando, ele fica só falando. Sabe, é uma raça de víboras que tem dentro de igrejas que eu não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Sabe, pessoas que ao invés de ajudar, não, fica ali tentando afundar ainda mais a vida do irmão. Às vezes até encontra o irmão na rua, vira o rosto para ele. Pecador, pecadora. Aí, tu vai para o inferno, miserável. Mandou te se afastar de Jesus. Aí não sabe chegar com amor para poder falar: ô meu irmão, como é que você está, meu irmão? Rapaz, nunca mais te vi lá, você se afastou, tem um tempo que eu não te vejo, estamos em oração pela tua vida. Sabe, você tentar levar a pessoa a entender que o caminho é Jesus, não tem outro não. Esse caminho do pecado é um caminho embusteiro, promete muito, mas entrega pouco. Meus amados, a gente também não pode trazer isso como essa desculpa. Pedro entendeu, por isso ele disse aí essas palavras. João capítulo 6, nós estamos lendo. Já voltou lá? Se não voltou, você volta.
A gente começou lá do 66 em diante, né? Que diante disso, de tudo que Jesus falou, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E aí o verso 67, Jesus ele olha para os discípulos, os 12 que estavam ali, e perguntou: será que vocês também querem se retirar? Ou seja, vocês querem ir embora também? E Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro reconhece, ele diz: nós iremos para quem? Nós reconhecemos a nossa pequenez. Nós somos pecadores, Senhor. E só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós vamos para quem? É só o Senhor. Tem outro não, é só o Senhor. É só o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Tem outro não, é só o Senhor. Eu vou errar, você também vai errar. Mas a questão é o que estamos fazendo depois que erramos. As decisões que estamos tomando depois que erramos, depois que falhamos. Para onde nós estamos indo? Para quem nós estamos indo? Para quem? A gente, quando lê a história, vai ver que essa grande multidão que andou com Jesus um tempo, que experimentou muitas coisas da parte do Senhor, foi beneficiada por Ele em muitas coisas. Tempos depois estavam lá também, no meio da multidão, gritando: crucifica Ele, crucifica Ele, crucifica Ele, solta Barrabás e crucifica Ele. Mas Jesus disse: vocês de fato nunca me serviram, porque vocês só estavam comigo, repito, pelo pão que eu dava. Vocês só estavam comigo por causa daquilo que eu proporcionava a vocês. Eu nunca fui senhor da vida de vocês. Para vocês eu fui apenas alguém que vocês consideravam como útil. Quem é Jesus para nós, irmãos? Ele é alguém que a gente também considera como útil na nossa vida só porque precisamos de uma coisa ou de outra, ou nós temos reconhecido o senhorio dele sobre nós. Há um ponto de nós abrirmos a boca e dizermos a ele: para quem iremos nós? Para onde iremos nós? O Senhor é o único abrigo seguro. O Senhor é o único que tem as palavras da vida eterna. O dia que eu pecar, porque eu sei que eu vou pecar, eu não quero me distanciar do Senhor, ficar com medo, ficar com vergonha daquilo que aconteceu, a um ponto de querer me afastar da tua presença. Não. Antigamente, amados irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Lá no começo ainda da minha conversão, e para quem já serve a Jesus há mais tempo do que eu estou servindo ao Senhor há 23 anos, mas tem gente que tem um tempo maior do que eu de evangelho. Naqueles tempos, quando alguém cometia o pecado, cometia um erro, as pessoas queriam consertar os seus erros, sabe? Buscavam a presença do Senhor, choravam diante do Senhor. Hoje em dia as pessoas cometem erros, cometem falhas, e para resolver isso elas mudam de igreja. Porque na igreja que eu estava as pessoas estão sabendo, eu vou para outra, porque lá ninguém conhece minha história. Lá ninguém sabe o que aconteceu comigo, então vai ser mais tranquilo. Então assim, ela se envergonha das pessoas, mas não se envergonha daquilo que fez. Não se envergonha daquilo que está fazendo. Para encerrar, há um tempo atrás alguém ficou chateado comigo aqui neste lugar.
mas ficou muito chateado, porque veio me pedir uma oração e eu disse que não fazia. Eu não faço. Ah, mas o senhor é pastor, não pode negar a oração. Eu falei, eu não faço, eu não vou orar. A pessoa chegou aqui diante de mim, a gente não tinha esse patamar, mas aqui sempre foi o lugar onde a gente tinha um púlpito, e falando comigo em particular, disse, eu preciso que o senhor faça uma oração por mim. Eu estou gostando de uma pessoa, e até então, tem mal nenhum em gostar de alguém. Tem mal nenhum. Estou gostando de uma pessoa. Porém, quando entra com porém, eu já sei que aí tem. Porém, essa pessoa é casada. Tá. Então a pessoa queria que eu fizesse uma oração, porque gostava de uma pessoa que era casada. Mas não parou por aí não. Essa pessoa tinha um cargo em uma igreja, presbítero de uma igreja daqui da cidade. Não vou citar nomes, porque não é do meu feitio. Mas presbítero de uma igreja daqui da cidade, casado, e que estava se enroletando com alguém que estava vindo aqui. Olha que rolo miserável. Olha que rolo desgraçado, irmãos. E ainda, essa filha do cão queria que eu orasse para que Deus abençoasse a vida dela. Falei, minha filha, se você não mudar, quem vai te carregar é o Satanás. Não é Deus que vai fazer nada por ti, não. E se ele também não mudar, é a mesma coisa. Vocês podem até ter errado. Agora, continuar no erro é uma opção e cada um toma a sua posição. O senhor não vai orar, não? Falei, não vou orar, não, minha filha. De jeito nenhum. E se eu for orar, eu posso até orar para duas coisas. Ou Jesus mudar a tua cabeça, ou ele te matar. Se tu quiser que eu ore, eu oro. Nossa, essa pessoa me falou tanta coisa comigo. E foi embora. Foi embora. Saiu da igreja. Porque é aquele negócio que eu falei. A pessoa não quer mudar. Ela muda de igreja e vai tentando em algum lugar que tem alguém que vai orar pela vida dela no sentido que ela quer, do jeito que ela quer. E o pior foi que ela disse que encontrou. Tempos depois me encontrou na cidade e disse, o senhor não quis orar por mim, por aquela situação. Eu encontrei alguém que orou por mim por aquela situação. Falei, tá bom. Cada um vai prestar conta de si ao Senhor, agora eu não oro. O problema não é pecar, é o que a gente faz depois que peca. É para onde nós estamos indo depois que pecamos. Esse é o grande problema. Não importa o tamanho da queda. O que importa é a direção que tomamos depois dela. E qual que é a direção? Muitos foram para longe de Jesus. Está aí no texto, João 6. Depois daquele discurso, muitos não quiseram mais segui-lo e abandonaram ele no caminho. Ou seja, a gente vai continuar vivendo a vida do jeito que a gente quer. Em outras palavras, como muitos dizem, o senhor não manda em mim não. Você está pensando que o senhor é o quê? O senhor não manda em mim não. Eu sou o dono da minha vida. Pode ir. Jesus, quando viu aquilo, volta-se para os discípulos e pergunta, vocês querem ir também? Podem ir. Porque às vezes as pessoas dizem assim, o Senhor, ele tinha uma preocupação muito grande com a multidão. Ele tinha preocupação com a multidão até certo ponto. Até certo ponto. Jesus nunca fez questão de estar com multidão. Até porque, se você pegar na Escritura, por exemplo, o maior sermão do Senhor foi pregado e ele atravessa de um lado para o outro para pregar uma mensagem para uma pessoa. Uma. Foi multidão, não. Uma pessoa. Uma. Os maiores sermões do Senhor foram pregados para pequenos grupos. Muitas vezes para um grupo muito pequeno, e muitas ações dele eram voltadas para uma pessoa. Jesus nunca se preocupou com a multidão. Chega um tempo, e aí eu vou falar como pastor, que a maior preocupação nossa não é com uma igreja vazia. A maior preocupação nossa é com um povo vazio. É com um povo vazio.
Eu já fiz muita questão de preocupação com a igreja, fazer um movimento grande e tanta coisa para a gente ter um monte de gente na igreja. Agora um monte de gente que não se converte, um monte de gente que não liga para Cristo, um monte de gente que não está nem aí para o Senhor, que só vem por causa daquilo que quer receber, por causa daquilo que quer alcançar, mas não quer saber do Senhor. Hoje eu prefiro cultuar com 20 e 30 que tenham a consciência de quem é Jesus e que querem Jesus, do que estar com 200 que não estão nem aí para o Senhor e que só vão dar trabalho para mim. É preciso a gente entender essas coisas. E a decisão é para longe ou para perto. Querem vocês ir também? Jesus perguntou isso para os discípulos. Vocês querem ir também? Na linguagem nossa é: a porta da rua é a serventia da casa. Pode ir. Tu pode ir. Uma certa vez uma pessoa chegou na minha casa, eu tinha ainda o meu cachorro. Ele disse: esse cachorro late que só, né? Eu falei: meu filho, é porque é o que ele sabe fazer, ele não fala não, ele só sabe latir mesmo. Ah, não, mas você é muito ignorante. Não, não sou ignorante. Não é ignorância. Você quer que o cachorro faça o quê que não seja latir? Ele vai fazer o quê? É o que ele sabe fazer. É o que ele sabe. Aí começa, não, porque cara, é o seguinte, o cachorro mora aqui, tu não. Existe um ditado que diz: os incomodados que se mudem. Se tu está incomodado com o cachorro, a portinha da minha casa está ali. Te agradeço pela visita, mas você pode ir embora. Você pode ir embora. É simples assim. Irmãos, eu para resolver situações dentro da minha casa, eu resolvo ligeirinho, rapidinho, e não tenho problema quanto a isso. A minha esposa diz: meu Deus do céu, deixa comigo, que eu resolvo. Era o que Jesus fazia. Vocês querem ir também? Podem ir. Aí Pedro chega e diz: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Nós não vamos para longe do Senhor, não. Nós vamos ficar aqui pertinho do Senhor. Nós vamos ficar aqui juntinhos do Senhor. Porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus, irmãos. Para longe ou para perto, essa é uma decisão que a gente vai ter que tomar. Se formos para longe, a morte eterna é certa. Porque é o salário do pecado, não tem como fugir disso. Mas a proximidade de Cristo é o verdadeiro antídoto para a morte espiritual. Perto do Senhor, todos nós sabemos que precisaremos passar pela morte física. Nosso corpo vai ser sepultado se estivermos morrido antes de Jesus voltar. Mas o dia que Ele voltar, nós ressuscitaremos para uma morada eterna com o Senhor. Louvado seja o nome dEle. Amados irmãos, não vá para longe dEle. Fique perto. Queira a vida com Ele. Se tiver que abandonar alguma coisa, não abandone a Cristo. Abandone o pecado. Deus possa falar mais ao nosso coração. Fique de pé, por favor. A gente vai orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra. Para onde nós estamos indo depois que pecamos? Estamos indo para longe, porque achamos o discurso da tua palavra muito duro, porque as palavras do Senhor mexem com o nosso eu, com o nosso ego, com a nossa vontade, com a nossa carne. Ou nós estamos tomando a decisão igual Pedro: para onde iremos nós se só tu tens, Senhor, as palavras da vida eterna? Pecar eu sei que vou, e eu quero me aproximar do Senhor quando isso acontecer.
clamar pela tua graça, clamar pela tua misericórdia e dizer ao Senhor: meu Deus, eu pequei, eu errei, mas eu não quero ir para longe do Senhor não. Tenha misericórdia de mim, me ajuda a mudar, me ajuda a voltar à tua presença, me ajude a me derramar diante do Senhor, a voltar o meu coração para o Senhor, a andar, meu Deus, contigo e a estar diante de ti. Se isso está acontecendo conosco e a gente percebe que está indo para longe, então que nós possamos voltar à presença desse Deus, voltar a estar com esse Deus, porque é o melhor caminho, é a melhor coisa a se fazer. Derrama graça e paz, meu Deus, em nossos corações e abençoa as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Podem sentar. Eu vou me despedir do pessoal agora das redes sociais. O pessoal que está com a gente aqui pelo Instagram, a gente vai concluir agora, tá? Desejando que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo culto, se Deus quiser. E agora a gente fala aqui com o pessoal que está conosco pelo YouTube, pelo Facebook. A gente deseja que Deus também continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá? E essa semana a gente vai ter aí mais reuniões e com a graça de Deus, se Ele nos permitir, estaremos de volta no próximo culto em nome de Cristo Jesus. Deus a todos abençoe.